Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, onde nós falamos sobre Bíblia, sobre fé, sobre religião, tratamos sobre assuntos que são importantes para nós e sempre que podemos, trazemos algum palestrante, alguma pessoa que possa contribuir com o seu conhecimento, agregar aqui em nosso canal, trazer informações que sejam importantes para você, para sua família. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no canal o pastor Manuel Messias. Nós estudamos juntos 4 anos, foram 4 anos fazendo teologia juntos, uma bênção. Pastor Manuel Messias, se não me falha a memória, ele vai se apresentar melhor. Tem a formação também na área de letras. Então, nós vamos falar hoje sobre alguns assuntos muito interessantes e já adianto para você, o assunto é extenso e talvez nós tenhamos que fazer uma segunda parte nesse vídeo, mas nós queremos contemplar a literatura no contexto do grande conflito. E quando a gente fala sobre literatura, a gente está falando sobre aqueles contos infantis, avançando na história, chegando para o que naquela época não existia, né? As séries, os desenhos animados, começou com a parte escrita, e isso evolui para as mídias que nós temos hoje, as mídias sociais, a televisão, os desenhos, as séries, a análise que ele vai fazer é qual o perigo de toda essa literatura, de toda essa exposição no contexto do grande conflito. Você que é pai, você que é mãe, tio, avô, enfim, não sai desse vídeo, fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Vai ser uma bênção para você e para sua família, tá bom? Muito bem, já estou aqui com o pastor Manuel Messias, ele que é pastor no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, ali pertinho do meu pai. Meu pai é pastor em Ubaitaba e meu amigo pastor Manuel Messias está ali em Itamaraju. Excelência, se apresente melhor aí para nós, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vivo. Não sei que horas que você vai assistir essa live, mas quero desejar que você seja abençoado por meio daquilo que nós iremos conversar, discutir ao longo dessa conversa. Então, eu estudei com Eleazar, de fato foi 4 anos de bênção, de dedicação, de leituras, né, de busca de uma construção de uma fé coerente, de um conhecimento aprofundado daquilo que a gente entende ser o plano de Deus para a nossa vida. Quando eu fui lá para o seminário, eu já era formado, eu sou formado em letras e respectivas literaturas, né, literatura inglesa e portuguesa, e também sou formado em história, também fiz o curso de história, e fiz também, sou teólogo, né? E a gente, hoje, eu também tenho, assim, algumas especializações na área, Eleazar, de tratamentos naturais, viu? Olha só. Exerço muito essa área de saúde, gosto, e graças a Deus é útil, muito útil, porque a gente cuida de gente, cuida de pessoas, né? Mas sou apaixonado pelo estudo da história e estudo literário também, e é por isso que nós vamos conversar sobre esse tema nessa live, né? Excelência, a gente sabe que Satanás, ele, ao longo da história, sempre tentou destruir os propósitos de Deus, os planos divinos para a raça humana. E a gente vai ver que desde o início da raça humana, o foco de Satanás sempre foi a família. A gente vai perceber ele colocando ali a discórdia entre Adão e Eva, já nos primeiros momentos depois do pecado. O que foi isso que tu fizeste? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí já joga a culpa para a mulher, já vê ali, a gente sente um clima pesando, né? Não, Senhor, foi a serpente que me enganou. E não vai muito tempo, não precisa de 10 gerações para o planeta ficar já cheio de maldade. Já na primeira geração, Caim e Abel, a gente já tem o primeiro assassinato, ou seja, nós já vemos uma família desestruturada, uma família com um assassino, uma família já passando por problemas que a gente vê hoje, em nossos dias. Então eu fico pensando assim, uau, quer dizer, a gente tem um planeta que sai das mãos de Deus perfeito, os nossos primeiros pais pecaram, mas a gente tem ali ainda a imagem do Deus Criador, a gente tem ali um homem que foi feito diretamente das mãos de Deus,
uma mulher que foi feita diretamente das mãos de Deus. Se tem um casal que poderia dar uma educação de primeira linha, seria eles dois, porque receberam direto dos anjos, direto de Deus. E mesmo assim, nós temos uma família disfuncional, uma família com problemas, e a gente vê Satanás atacando de forma pesada a família, já colocando um irmão para matar o outro irmão. E aí, pastor Manuel Messias, ao longo da história, nós vemos sistematicamente os ataques de Satanás às famílias. Você vai para a família de Abraão, tem ataque. Você vai para Isaac, tem problemas familiares. Você vai para a época de Jacó, tem problemas familiares. Vamos avançar aí para o período monárquico. Davi, problemas familiares. Salomão, problemas familiares. Enfim, nós temos Satanás atacando a família de todos os jeitos, de todas as formas, em todos os tempos. E é claro que, com o avançar dos anos, as tecnologias, o conhecimento vai aumentando de certa maneira, e Satanás vai repaginando, remodelando as suas estratégias, mas sempre com o mesmo foco: destruir a família, destruir as crianças, etc. Então, eu queria, Excelência, deixar agora você falar. Fiz esta pequena introdução, mas eu queria que você falasse sobre estes ataques, e até chegar aí, né, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, você pode falar aí sobre Daniel, enfim, chegando nessa parte da literatura moderna, nós vamos ter aí um vídeo de quase 1 hora, então, joga duro, eu vou colocar você somente aqui na tela, e à medida aqui que a gente vai, de repente, eu Você vai apareço aqui para a conversando, gente... perguntando, alinhando, Mas completando. mas eu queria deixar você livre para fazer, então, seus comentários acerca desse assunto, né? Os perigos, principalmente aí, eu sei que você vai fazer um histórico bíblico, mas trazendo aí para os nossos dias, que é o que os nossos pais, os nossos professores da escola sabatina, enfim, a nossa igreja quer saber como é que a gente pode lidar com isso, né? A gente vai apresentar o problema, mas tem que ver com a solução também. Que Deus abençoe você a partir de agora, Excelência. Então, a Bíblia é um livro que trata de todas as temáticas, né, todos os temas que a gente imagina a Bíblia traz. E nós não temos como abordar em 1 hora ou até em várias horas com profundidade, todos os aspectos que a Bíblia traz em relação ao grande conflito. Porque, na verdade, o que está em jogo é essa guerra invisível, cósmica, né? Como o pastor Eleazar falou em relação a Adão e Eva, desde o princípio eles tiveram muitas dificuldades em relação à própria educação dos filhos. Quando a gente vai ali para os primeiros relatos da Bíblia, quando Caim ele fica chateado, né, enciumado contra o seu irmão Abel, o próprio Deus fala para ele: Caim, por que está assim? Por que você está desse jeito? Se você proceder bem, você vai ser aceito. E há um texto lá também, uma fala de Deus, que fala para ele: olha, você precisa dominar os seus desejos, as suas vontades, porque senão elas serão contra você. Então, eu vejo nessa fala, né, do capítulo 4 de Gênesis, um mal que ele assola a alma humana em todas as eras, que é saber lidar com as suas vontades, os seus desejos, suas fantasias, suas quimeras, né? E tudo isso, quando a gente trabalha isso aí, nós estamos trabalhando também no campo da literatura, da ficção, porque a literatura ela faz aflorar tudo isso. E aí nós já temos ali também, em seguida, ainda no capítulo 5 do livro de Gênesis, um primeiro momento quando a Bíblia fala de um personagem chamado Lameque, que ele tem 3 filhos, né? E esses 3 filhos, eles desenvolvem algumas estratégias que são estratégias culturais, que são estratégias também que eu vejo que a literatura trabalha com elas em alguns aspectos, para a destruição da humanidade. Ali começa a Gênesis. Nós temos aqui, Gênesis capítulo 4, o verso 23, né? Lameque, ele tem 3 filhos, e esses filhos, um deles, né? O verso 22, né? Fala sobre Tubal-Caim, que foi o criador, né, de instrumentos cortantes e bronze, e também fala do seu outro irmão, que também que foi o criador, né, dos instrumentos musicais, e um outro que era Jubal, né, que o pai daqueles que tocam harpa, Jubal, que foi o mentor da música, né, de toda essa parte da música,
e o seu outro irmão, Jabal, que foi o fazendeiro, né? Então, nós temos aqui algumas áreas de controles da sociedade, que é a riqueza, o dinheiro, que um se tornou fazendeiro, o outro se tornou engenheiro na área de música, né? Os instrumentos musicais, e o outro, as armas de guerra. A gente vê que nesse contexto hoje da impiedade, o que impera no mundo, que controla o mundo nesse contexto. Então, a Bíblia vai apresentando tudo isso, né? Mas eu quero me deter agora em um aspecto específico, um dos relatos bíblicos, para a gente extrair em que aspecto a literatura ela pode ser útil tanto para produzir, né, homens e mulheres que sejam agentes do reino de Deus, e como também pode ser usada para desencaminhar homens, né, e mulheres, né, da presença de Deus para a destruição. De todos os relatos da Bíblia, existe um que me chama a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, também você pode abrir. Daniel, livro de Daniel, capítulo 1, verso 4. Daniel 1, 4, nós temos ali um relato em que Daniel e seus 3 amigos são levados, né, para a corte da Babilônia. E quando chega ali naquele contexto, eles são conduzidos a um local especial, né? Eles seriam um dos estudantes ali de um curso, de um treinamento para servir na corte do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Só que nesse contexto, o que mais me chama a atenção é o currículo que eles teriam que receber, estudar nessa grande universidade. Porque muitas das vezes a gente olha e lê assim a Bíblia, a gente não percebe que Babilônia, Daniel e seus amigos, eles estavam sendo conduzidos a o maior centro cultural da época do mundo antigo. Babilônia era algo fantástico. Ali ela tinha uma grande referência na área da engenharia, da arquitetura, dos estudos literários. A melhor universidade do mundo da época era Babilônia. Imagina você que sonha em estudar na Harvard, ou ir para alguma universidade aí em Paris, né, estudar em algum grande centro mundial. Você tem os sonhos. Imagina se esse sonho fosse uma realidade, como foi de Daniel. Só que Daniel e os seus amigos, eles estavam nesse centro, mas ele tinha tido uma base religiosa, filosófica, cristã, que os prepararam para resistir a toda essa correnteza de influências culturais, de entretenimentos, né? Todas essas questões que hoje a gente acha que nós jovens, nossos filhos, né? Os nossos adolescentes, né? Não são capazes de suportar, eles se colocaram diante de uma situação que eles conseguiram resistir. Mas eles conseguiram resistir por quê? Porque eles tiveram uma base familiar, uma base moral, religiosa sólida, que os ajudou assim a olhar o joio e o trigo e separar as coisas, né? Eles não estavam ali simplesmente porque eles eram escravos, eles não tinham opção, não, ninguém está vendo, a minha opção é essa mesmo. Eles tinham princípios. E o capítulo 1, verso 4 do texto diz assim: escolham jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, que fossem competentes. Olá? Que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e que lhe ensinasse a cultura babilônica e a língua dos caldeus. Então, esses 2 aspectos para mim aqui, Eleazar, é interessante. Por quê? Porque eles teriam que estudar a cultura e a língua. E por que eles precisavam estudar a cultura e a língua? Qual era o interesse? Esse era o currículo deles, entendeu? O currículo deles passava pelo estudo da língua e também da cultura. Agora, se a gente parar um pouquinho para pensar, você já fez alguma uma pesquisa para saber como que era a cultura babilônica na época? Como que tu acha que era a música na Babilônia? Tu acha que a Babilônia produzia uma música parada, um negócio assim, meio assim, todo dia fazendo o povo dormir? De jeito nenhum.
Com certeza não. Outra coisa interessante também, que aí entra também a gastronomia, que é um princípio também dos últimos dias, a reforma alimentar, entendeu? O Uhum, domínio próprio, o controle. A uhum, gente vê também que até isso, o aspecto cultural, gastronômico também era uma grande tentação para esses meninos, cara. uhum. Então não foi algo assim tão simples, né? E outra coisa, eles estavam sendo preparados pelos melhores professores da época. Eram pessoas que tinham uma pedagogia, uma habilidade para adaptar ali os costumes, né? Na verdade, a intenção era fazer uma lavagem cerebral em Daniel e seus amigos. Essa era a intenção. E com muitas formas de entretenimento variados, era algo assim, amigo, que eu fico imaginando. Quando eu me coloco no lugar desses jovens, eu até tremo, entendeu? Porque eu vejo que não é muito, a estratégia não muda. Quando a gente estuda um pouco a história, o que a gente observa? Que no passado, as grandes nações, quando eles conquistavam alguns povos, a primeira coisa que eles faziam, eles selecionavam meninos que pudessem ser cooptados, né? Que pudessem ser esses instrumentos para reproduzir uma identidade dessa nação que conquistou, para que ele pudesse ser um modelo para influenciar outros. E nesse processo de aculturamento, eles iriam perder a fé no Deus de Israel, os costumes, a maneira de se relacionar, de se vestir, envolvia tudo isso. Eu acho interessante que a gente vai ver isso, inclusive, na época de Alexandre o Grande, uma das coisas que ele fazia, todas as vezes que ele conquistava, ele implementava, ele obrigava a sua língua. Tanto que você vai ter aí vários países que aceitaram, mas não quiseram mudar, enfim, misturaram o grego. Por exemplo, o copta é uma mistura do grego com a língua local. Então você vai ver que sempre essa ideia, quando Alexandre o Grande chegava no lugar, ele impunha a sua língua, os seus costumes. Aí você tem Alexandria, em homenagem ao próprio Alexandre. Sim, E aí você vai ver que lá em Babilônia essa já era uma prática bem comum. Quando você vê, você estava falando aí sobre tentar fazer com que aqueles meninos esquecessem da sua fé. Todos os nomes, né, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram nomes hebraicos e sempre voltados para Deus. Dan quer dizer atividade, exatamente. juiz, né? É. Dani é meu juiz, El Deus, Deus é meu juiz. Então, sempre referências ao Deus. Azarias, Deus é o meu ajudador, que vem do verbo azar. Então, todos eles. Aí o que Nabucodonosor faz? Não, vocês vão ter os nomes trocados para os meus deuses, né? Então é o servo de Bel, e aí sempre como uma referência às divindades babilônicas, a comida babilônica, a cultura, é uma forma. Eleazar, o que mais assim me chama a atenção é que esse processo ele é um processo dentro do grande conflito, ele é um processo natural, entendeu? Uhum, Ele é um processo natural, mas ele não é natural dentro da visão invisível do mundo invisível. Porque, na verdade, o que estava ali em jogo era quem era realmente o Deus verdadeiro. Era Jeová ou Marduk, que uhum, era o grande, né? O grande Deus da Babilônia. sim. Então, ali havia um processo intencional que Satanás tinha preparado para destruir o remanescente. Porque não era qualquer, não era para todo mundo esse. Era remanescente, ali na corte, a representação do povo de Deus, do remanescente, era Daniel e seus amigos. E Talvez pudesse ser outro. falando aqui em termos práticos, na realidade, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam em um ambiente que babilônios desejariam estar. Jovens da Babilônia não moravam dentro do palácio. Se você saísse na rua da grande cidade de Babilônia e encontrasse com um caldeu, alguém que nasceu, que cresceu ali, um rapaz de 17 anos, rapaz, quer jantar lá no palácio de Nabucodonosor hoje? O que eu fiz para merecer tamanha honraria? Então, quer dizer, você tem um cara que é um grupo de jovens, né? Escravos, e um camarada como Nabucodonosor trazendo escravos de outra nação e colocando dentro do seu palácio, coisa que talvez rapazes da própria Babilônia gostariam de ter, privilégios que nem mesmo os babilônios tinham. Era justamente para botar na cabeça de Daniel assim: rapaz, aproveita a chance. Tu tá tendo uma chance como escravo que ninguém tá tendo, fica esperto. Eles tinham todos ali era o ambiente mais adequado para entretenimentos,
todos os entendimentos. Sem contar a questão da erotização, que havia erotismo, sexualidade, tanta coisa muito pesada. Talvez Daniel não iria ali, ele não achou. Agora eu vou fazer um selfie aqui nos Jardins Suspensos, né? Eu vou mostrar para o mundo, olha onde eu estou, né? E a gente observa que não havia essa vaidade no coração desses meninos, porque eles sabiam que eles estavam numa guerra invisível sobrenatural. O que eu vejo hoje, os nossos jovens, né, e os nossos adolescentes, eles estão mais preocupados em sair na foto, em estar ali numa influência, num local que seja relevante no sentido suntuoso, né, do que entender por que eu estou aqui. Qual é o meu papel aqui nessa escola, nessa universidade? Por que eu estou aqui, entendeu? Eu percebo hoje, nessa vaidade do coração humano, de não entender o propósito pelo qual Deus coloca você em certos lugares. Tá? Não é porque você está ali para usufruir de toda esse glamour, essa suntuosidade, não tem nada a ver com isso. Porque hoje Babilônia se tornou poeira. Os reinos desse mundo vão passar. Então, nossos filhos, nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles sejam homens, meninos e meninas, homens e mulheres, que não sejam levados por essa onda do glamour do mundo, do desejo de uma vida de aparência. Tudo isso aí que a gente vê que realmente é o que hoje mais tem seduzido a nossa juventude. E muitas das vezes nós, líderes da igreja, nós achamos que os jovens precisam disso, entendeu? Queremos, quando a gente vai pensar em um programa, a gente acha que vai competir com Babilônia, com o entretenimento de Babilônia. Para quem realmente, olha, um jovem consagrado, que desde cedo acompanha o seu pai numa visita, no estudo bíblico, no discipulado, ele vai entender que isso aí não é interessante, não é relevante, entendeu? Isso não é relevante. O que hoje, de fato, se precisa, a base, né, para a gente lidar depois com essas questões culturais, com essas questões literárias, com a parte da arte, da música, da dança, a base é a missão cedo, na casa, no lar. É uma família envolvida e comprometida com a missão de Deus. Porque se isso não acontecer, dificilmente nós vamos ter Daniéis modernos e seus amigos para realmente ali representar o Deus Jeová. E aí um aspecto mais interessante, e o principal que eu quero levantar aqui, que eu vejo que hoje é o ponto também crucial dentro do campo literário, dos desenhos, das músicas, dos filmes, é que Babilônia ela era profundamente envolvida com misticismo, com amuletos, feitiçaria, magia, bruxaria, o próprio zodíaco. Eu fico observando alguns jovenzinhos aí que falam qual é o meu signo? Qual é o seu signo? Entendeu? Assim, não tem noção. Como se os astros influenciassem alguma coisa na sua vida, entendeu? Não há um Deus que conduz a nossa vida. Por mais simples que pareça ser, isso é uma cosmovisão filosófica. Isso é uma maneira de compreender Deus e o mundo e a vida. Então, tanto é que quando a gente vai para Daniel capítulo 2, a gente observa que Nabucodonosor, quando tem um sonho lá da estátua, ele manda chamar todos os feiticeiros, todos os encantadores, alguns trouxeram cristais, algumas com as artes mágicas, um com energia, pirâmide, magnetismo, zodíaco, tudo para tentar resolver um problema que Nabucodonosor apresentou para eles. Nesse momento, nenhuma magia, nenhuma bruxaria, nenhuma feitiçaria, nada disso aí resolveu. Se Deus não tivesse interferido, eles teriam todos sido mortos, as suas famílias e suas casas tinham sido feito lixão. Então, eu observo que hoje, quase todas, isso aí é o campo que eu vejo que é o campo mais difícil da gente andar, é o campo dessa visão mística, meio um espiritismo de todas as áreas, no sentido de um espiritualismo, até mesmo o estilo de vida, quando a pessoa vai ser, eu sou vegano, né? Uma vez eu encontrei uma jovem vegana e eu perguntei para ela já foi cristã, mas eu perguntei, por que você é vegana? Aí ela falou, não, porque eu não faço mal para os animais, né, por causa disso. Não é pelo princípio bíblico, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, entendeu? Então, até isso é uma filosofia
mística também, que leva a pessoa a um estilo de vida, a ter aí talvez um compromisso, né, com a saúde, mas não é um compromisso com Deus, porque o nosso Eu, corpo é o templo do Espírito Santo. eu, inclusive, já tratei desse assunto aqui e algumas pessoas me fizeram até críticas. Eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto para dar uma explicação, que algumas pessoas pensam que vegetarianismo estrito e veganismo são a mesma coisa e não é, tá? Veganismo e vegetarianismo estrito são coisas completamente diferentes, apesar de parecerem, mas a filosofia, a essência de cada um é completamente diferente. O vegetariano estrito é aquele que não come nada de origem animal, não, não, não faz uso nem de carnes e nem de derivados para a sua saúde. E aí eu falo do vegetarianismo, né, daqueles que são cristãos, aqueles adventistas, por exemplo, que são vegetarianos, muitos adventistas são vegetarianos estritos, e estão fazendo isso por causa da sua saúde. Por que eu digo isso? É muito comum você encontrar dentro do veganismo, que não desses vegetarianos estritos, mas do veganismo, eles dão passos além. Então, por exemplo, não uso nada de couro. Se tiver um sapato e tem couro, eu já Exato, não uso. Um exato. cinto, se tiver couro, eu já não uso. A terra passa a ser a mãe Gaia. Eu tenho uma Exato, isso certa, mesmo. eu tenho uma certa apreciação pela terra como se ela fosse uma deusa. Não é incomum você encontrar veganos abraçados com as árvores aí, como se ela fosse alguma coisa. Você chega de manhã, tira o sapato dos pés, tira a sandália e vai caminhar na grama e senta para receber as energias. E outra, não é incomum, não estou dizendo que isso acontece com todos, tá? Escutem bem as minhas palavras, mas não é incomum você encontrar veganos que gostam de usar entendeu? Sim, A maconha, por exemplo. Aí sim. você diz assim, mas ele é vegano. Sim, ele não come carne. Mas quem disse que ele está preocupado em proteger o seu corpo? Então você, como assim? Mas isso aí não é contraditório? Não, porque a filosofia vegana não tem nada a ver com o vegetarianismo estrito, por exemplo, que a gente encontra em muitos adventistas do sétimo dia. Então, muitos adventistas são vegetarianos porque eles têm a filosofia de retorno ao Éden, de olhar aquilo como, olha, Deus nos criou dessa forma, então esse aqui é o ideal. Quanto mais próximo do ideal eu estiver, melhor. Enquanto que o veganismo está nem, às vezes são até ateus. Veganos Exato. E muitos não assim, estão nem aí com. Então usa maconha, usa qualquer coisa que vai destruir seu corpo, bebem cerveja, bebem vinho, enfim. Ele não está preocupado com o seu corpo, ele está preocupado em não matar o animal. É isso, né? Em tese é isso. exato, é um conceito filosófico, assim, é uma cosmovisão. O ser Uhum. humano, todo ser humano, ele tem uma cosmovisão, a maneira como ele vê a vida, suas crenças, seus valores. Sim, Isso é construído dentro da sociedade. Então, não tem como você falar assim, eu sou vegano por isso, isso é essa razão. Você pode até criar sua razão, mas se você vai para a base da filosófico. concepção, você vai entender que ela tem uma concepção mais de uma energia que governa o mundo, não é um Deus pessoal, não é porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, esse contexto místico da Babilônia era muito pesado. E quando esses feiticeiros, astrólogos, eles foram lá, eles falaram algo que a literatura reproduz. Eles dizem assim, rei, o que o senhor pede, ninguém pediu na história. Não houve nenhum súdito, governante, por mais poderoso que fosse, que pediu algo parecido. O que o senhor está pedindo para nós não temos resposta. Somente os deuses. E E os os deuses camaradas não não, habitam com os homens. com os homens. Esse conceito filosófico, que também é um conceito muito comum na literatura antiga, tem dois conceitos que a gente vai encontrar aí, que são conceitos que a literatura antiga reproduziu. E eles absorveram esse conceito e eles tinham comportamentos assim. Por exemplo, eles acreditavam que os deuses eles atuavam por geografia. Então, a geografia ali de Jerusalém, Jeová tinha a sua Jurisdição. atuação restrita. A Uhum. sua ação restrita. Quando eles são levados escravos para a Babilônia, nesse contexto aí, eles estavam assim desprotegidos, estavam desolados,
sem esperança nenhuma, porque eles pensaram assim, não, estamos aqui agora à mercê de Marduk. E aí a gente vai e encontra dentro da proposta do livro de Ezequiel o próprio nome do profeta. Deus escolheu o nome do profeta para quebrar essa cultura, esse pensamento pagão, cultural que eles tinham absorvido. O significado de nome Ezequiel é o quê? O Senhor fortalece. Por quê? Porque Deus se manifesta a eles nesse processo, longe da geografia, para mostrar para eles o seguinte: eu, Jeová, sou o único Deus que viajo com o meu povo. E ando com o meu povo, mesmo quando eles andam pelo vale da sombra da morte. Então, esse conceito, eles absorveram por meio da cultura, de literatura, de coisas da vida deles. Eles absorveram um conceito pagão e trouxe para Israel, entendeu? Uhum. E outra coisa também interessante, porque nós encontramos isso aí em um outro contexto, que é o livro de Ezequiel, que eles também absorveram esse conceito. O conceito de que Deus era um tipo de... que Deus tinha abandonado a terra, tá? Era como é que se dá o nome? Não era, como se fosse um deísmo. Um deísmo, era uma espécie de deísmo. Eles acreditavam que Deus tinha feito tudo, mas Deus tinha abandonado a terra. Esse pensamento, esse conceito está até registrado em Ezequiel capítulo 8, verso 12. No capítulo 8 a gente percebe eles falando sobre isso, que Deus tinha abandonado tudo, né? Só que a gente observa também vários versos da Bíblia, onde Deus, inclusive, a gente encontra Êxodo capítulo 25, verso 8, verso 40, Êxodo 29, Deus falando o quê? Eu quero habitar com vocês. Vocês façam um santuário para que eu habite no meio de vós, né? Eu quero habitar com vocês, fazer morada no meio de vocês. Então, apesar dessa clareza... Contraste, né, com o pensamento dos caldeus, cuja morada não é com os homens. Exatamente. Só os Eles deuses falam sabem, isso. a morada não é com os homens. E o Deus de Israel, faça um santuário que eu quero habitar no meio de vós. Exato. E claro, Deus, né? mostra, se revela nesse momento do sonho, para mostrar que Deus, o Deus de Israel, habita. E eu fico pensando, se o povo de Deus, o povo de Israel, absorveu toda essa concepção pagã cultural, quantas das concepções pagãs da atualidade norteia, né? Povoa nossas crenças, os nossos pensamentos, nossa educação, né? O currículo de educação. Tantas coisas que a gente observa aí, que a gente coloca como se fosse um currículo das escrituras da Bíblia, e não passa de um currículo humanista. Então, esse contexto aqui é um contexto muito importante que a Bíblia traz para nós, e que eu não poderia, assim, deixar de trazer e apresentar, para eu ir agora para uma literatura mais presente, né? Mais dentro do nosso contexto moderno, atual, aquilo que eu e você, que a gente lida no dia a dia, que muitas das vezes você, pai, está ali na escola, o seu filho assistindo ali talvez alguma coisinha, uma Netflix, não sei o que é. Você tem que ter esse cuidado, essa atenção, tá? Quando nós falamos da atualidade hoje, qual foi o berço da nossa civilização? O berço da civilização é Roma, tá? É Roma. Nós sabemos que no ano de 477, 476, quando o Império Romano ele vem, né, a se deixar de existir, se destruir, aí começa a invasão das tribos bárbaras. Só que o Império Romano deixa de existir, mas a religião, a religiosidade, ela se mantém. E começa a haver ali uma mistura entre crenças pagãs das tribos bárbaras, tribos germânicas, com um misticismo cristão da religião da época. Eles começam a misturar muitas ideias, né? Principalmente no campo místico, principalmente no campo da morte. Nesse campo da morte tem muita coisa pesada que começa a ali se envolver, e eles começam a colocar também, incorporar algumas crenças culturais na cultura cristã. Mas aí nós começamos, a nossa sociedade ocidental, o primeiro momento dela, ela começa a ser o último registro, o registro mais antigo que nós temos da nossa civilização, ela é do ano de 1189.
1189 é o registro mais antigo que nós temos da língua portuguesa, no caso, né? Que é uma poesia, Canção da Ribeirinha, de Paio Taveiroz. Esse é um registro histórico da agenda da nossa sociedade, da sociedade ocidental. E aí nós temos o primeiro momento da civilização ocidental, que é o trovadorismo. O trovadorismo é o primeiro momento literário que nós temos aqui dentro da visão, dessa visão literária. Quando nós estudamos o trovadorismo na escola, a gente observa que todos os registros cultural, todas as questões morais, elas passavam por esse viés literário. Era tudo registrado por meio de música, a literatura era mais uma literatura musical. Tá? Esse primeiro momento, que é um momento também teocêntrico. E a gente vai estudando e você vai lembrando aí que no ensino médio nós estudamos a parte de literatura e a gente viu o primeiro momento, que é o trovadorismo, que é de 1189, que é marcado pelas cantigas, né? Muitas cantigas de amor, retratavam tudo uma vida religiosa, uma vida em casa, igreja, a sociedade é uma sociedade religiosa. Só que esse momento, ele é um momento que ele passa na história. E devido a algumas questões, devido à própria evolução da sociedade, existe um filme que fez muito sucesso, que foi escrito por um grande escritor português, chamado O Nome da Rosa, Humberto Eco é o escritor. Ele retrata um pouco essa transição dessa vida religiosa para uma vida mais intelectual, de questionar, uma vida mais humanista, que eu digo assim, que depois do trovadorismo, há uma evolução para um outro momento que é chamado de humanismo, as escolas humanistas. E o próprio Humberto Eco, em seu livro e no filme, reproduz isso, que havia um controle na sociedade na época por meio eles eram impedidos, eles não tinham acesso a alguns tipos de literatura, alguns livros de alguns poetas, né, de alguns filósofos, eles não tinham acesso. O que a igreja fazia? A igreja, na época, envenenava as páginas desses livros e colocava em um local e colocava ali livros amaldiçoados e livros proibidos. E muitos intelectuais, estudiosos, né, que queriam aprender, que não se submetiam a algumas regras da igreja na época, às escondidas eles tinham acesso a esse livro e eles começavam a ler esse livro e, de repente, eles apareciam mortos. E de repente, isso foi se tornando costume, e veio um investigador, né, para saber o que tinha acontecido, e depois de um processo de investigação, ele descobriu que, na verdade, essas mortes eram causadas pelas páginas dos livros que eram envenenados. Então, todas as vezes que a pessoa passava ali o dedo na página para desprender a página, o veneno saía da digital, ia para a língua e eles morreram. Né? Então, ele é uma forma de controle. Na antiguidade, a forma de controle sobre a sociedade era impedi-los de ler, de estudar. Tá? Hoje já é o oposto. Hoje é um entretenimento, muita coisa sem profundidade, sem conteúdo. Você estuda tudo e, ao mesmo tempo, não estuda nada. Você sabe tudo e, ao mesmo tempo, não tem profundidade em estudar algo que realmente traga para você uma autonomia, uma compreensão, um entendimento de todas as questões que envolvem a sociedade, tanto no campo cultural, no campo religioso, no campo espiritual. Existe um controle, né, em relação a essas questões. Né? Bem que hoje alguns locais aí estão querendo voltar à Idade Média. Né? Tem gente aí que não pode ler, não pode estudar, apenas só aquilo que o seu líder passa, só lê isso aqui, porque você pode ficar louco, você pode ter problema se você ler demais. Né? Mas esse momento aí, ele evolui para o momento do humanismo. Tá? O humanismo, nós temos ali um grande escritor que é chamado Gil Vicente. Ele começou a fazer algumas sátiras, né? Ele questionava a incoerência da vida religiosa. Tanto é, Gil Vicente, ele fez 3 autos, né? Que é o alto da barca do inferno, é chamado. Que nessa barca, é o barqueiro para levar as almas para o inferno. Chega um momento que ele não aceita nem mesmo a alma do padre entrar na barca, porque ele estava tão perdido, nem o inferno queria ele, entendeu? Então, é um contexto também cultural, que a gente vai ali evoluindo, né, dentro do processo literário.
Aí, depois do humanismo, nós entramos na era clássica, que é a área das grandes navegações. A literatura reproduz isso, a ciência, as descobertas, todo esse processo que nós conhecemos, né? E aí entra o principal momento da história, que é o humanismo, com o arcadismo. A escola chamada arcadismo é uma escola que ela influencia muito esse aspecto intelectual. E nesse aspecto é o que eu quero mostrar para vocês. Quando a Revolução Francesa acontece, fruto ali do trabalho dos iluministas, eles tinham um interesse muito grande. Eles queriam romper uma mentalidade cultural cujo alicerce, o fundamento era puramente religioso. Tudo passava pelo viés, pelo crivo da igreja. Todas as respostas para todos os questionamentos. Então, a visão que eles tinham de Deus era a visão que a igreja passava, não era a visão bíblica. Porque nós precisamos lembrar que era proibido ler a Bíblia na época, nem todo mundo tinha um acesso às escrituras, né? Para que isso fosse uma realidade, nós precisamos aí acompanhar muitos mártires indo para as fogueiras, como John Hus, Wycliffe, né? E Lutero ser perseguido como foi, para conseguir colocar a Bíblia na mão do povo e o povo entender, ter uma autonomia, uma compreensão da sua fé. E aí nós chegamos ali nesse contexto da Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa ela assume, né, o controle ali da França, o que eles fazem? Eles rompem completamente com todo o modelo cristão. Eles pegam a igreja e tiram do altar e colocam a igreja no museu. E eles pegam a ciência humana e colocam no altar. Então, a partir desse momento, o homem é a medida de todas as coisas. Inclusive, na época, até mesmo muitos materiais aí, de literatura, né, de história, existe a figura do homem como centro do globo, porque o homem é a medida. E essa filosofia humanista, ela é uma filosofia que ela começa a ganhar espaço a partir da Revolução Francesa e ela chega até nossos dias. E é interessante que uns dias atrás, eu estava conversando com os amigos e eu perguntei para eles, vocês sabem quantas bestas o livro do Apocalipse se menciona? E alguns falaram, né, tudo, né? Eu falei 3 bestas. Né? A gente conhece só as 2 bestas do Apocalipse 13, mas pouco se fala sobre a besta que emerge do abismo. Né? Essa besta que emerge do abismo, muitas das vezes ela é ignorada e ela não é estudada. Mas essa besta que emerge do abismo está diretamente ligada ao tema, ao assunto que eu estou falando para vocês. Porque ela é retratada no capítulo 11. A besta que emerge do abismo, ela é uma visão, uma cosmovisão. Ela são ideias filosóficas. E ela é mencionada por muitos historiadores e estudiosos como sendo a França revolucionária. Não a França hoje, mas a França revolucionária com as suas ideias humanistas, evolucionistas, marxistas, todas essas ideias que começaram a ganhar forma. E onde entra a literatura nesse contexto? Esse contexto a literatura infantil, ela é criada, tá? Os franceses, eles rompem com a igreja romana e rompem com todas as suas formas de educação e assume o papel de construir uma nova mentalidade. Essa mentalidade ela é construída a partir da literatura infantil. E aí a gente pega vários escritores na época que eles começam a se especializar nesse tipo de literatura e as crianças começam a estudar. A escola, aliás, a escola pública ela é criada nesse modelo que nós temos hoje a partir da Revolução Francesa. Então ali eles começam a controlar, a ter um domínio e ter um controle de uma formação de uma consciência mais burguesa. E o escritor principal dessa linha é Daniel Defoe. Ele escreveu um romance chamado Robinson Crusoe. É chamado de Build Romance, que é romance de formação. Por que eles começaram a construir um romance, um Build Romance, um romance de formação? Porque eles queriam construir uma nova sociedade baseada em valores humanistas e individualistas. Então, o berço do humanismo ali está na Revolução Francesa. E ele sai dali e vai para onde? Para os bancos das universidades, das escolas. E aí nós temos hoje quase aí 300 anos ou um pouco mais de controle literário, filosófico, a partir das escolas, do currículo das escolas e do currículo da universidade.
E aí toda a produção literária, ela vai no viés humanista, vai no viés marxista, vai no viés evolucionista, vai no viés místico, tá? Com qual intenção? Destruir os valores judaico-cristãos. Ou então misturar, entendeu? Às vezes, você não precisa destruir completamente os valores judaico-cristãos, mas mistura um pouquinho aí, tá? Mistura um pouco com a literatura pagã, com o humanismo, e as grandes formações filosóficas, teológicas, da psicologia, em geral, hoje quase todas elas passam por esse viés humanista. Por quê? Porque teve o papel da literatura infantil. Na nossa época, pode falar. Não, você falando isso aí, eu estava me lembrando que em 2018 eu estive na Alemanha, em um encontro de jovens, e fui na cidade de Kassel. E ali perto fica uma cidade que era a dos irmãos Grimm. Sim, Irmãos Grimm. certo. Eu tenho até aqui, excelência, deixa eu apresentar aqui para você. Eu tenho até aqui algumas imagens desse momento. Aqui, você vê aqui, ó, não sei se é Brother Green School, eu não sei como que fala, mas aqui você pode ver na imagem, deixa eu ver se eu consigo colocá-la em, deixa eu ver se, ok, tá dando para ver aí como se fosse um slide. Olha só, essa aqui é a casa, né, o castelo dos irmãos Grimm. Aqui você vê aqui essa bandeira aqui, o nome dos Grimms. É um museu, tá certo? E eu tive a curiosidade de ir àquele lugar para ver, né, um pouco da história por trás de quem seriam eles, né? Os que, se não me falha, a Bela Adormecida, esses contos Viu, de Anderson? fadas, né? Olha aqui na parede, aqui, ó, bem aqui. Eu até, deixa eu ter uma foto aqui. Isso aqui foi com os colegas que foi comigo naquela época, mas eu quero mostrar aqui. Deixa eu ver, esse aqui é o castelo deles, né? Dos irmãos Grimm, mas tem uma foto que é bem peculiar. É um lugar realmente muito bonito. Mas eu queria mostrar, olha só, né? Você Isso estava não, falando sobre sobre o misticismo, a bruxaria. Então, tá aqui. Então, isso daqui é muito. Esses irmãos foram responsáveis também por boa parte da literatura infantil, né? eles, ó, os irmãos Grimm, eles, na verdade, eles fizeram uma releitura de Charles Perrault. Charles Perrault, ele era um escritor francês, ele foi o primeiro a Uhum, escrever essas histórias infantis para criança, né? Ele nasceu na Inglaterra em acho que 1660. Não, deixa eu ver aqui quando que ele nasceu. Ele nasceu no ano de 1600. Na verdade, ele escreveu três histórias interessantes, que foi a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e o Gato de Botas, que nós crescemos antigamente na escola aprendendo sobre esses contos, né? Porque muitos desses contos eles têm o viés moralizante, entendeu? O viés crítico na sociedade, mas a pior parte, que a maioria deles são repletos de ficção no sentido místico e bruxaria, entendeu? Hoje nós não temos mais esse tipo de história. Eu lembro que quando eu era criança, eu cresci, assim, eu ia muito para os interior, né? Às vezes em período de férias, e aí ficava lá os avós, os tios, contando essas histórias de assombração, história de terror. E hoje não tem mais, porque hoje o processo ele foi readaptado. Eu não vejo mais essas histórias como dos irmãos Grimm e nem também do Charles Perrault. O que eu vejo hoje? Eu vejo mais hoje desenhos e séries que exploram mais magia, no sentido de força, de cosmo, entendeu? Que é como se fosse. Alguns anos atrás, na década de 90, nós tivemos uma grande influência do Cavaleiro do Zodíaco, que era um desenho que fez muito sucesso no Brasil. Mas hoje existem muitos desenhos japoneses, coreanos e outros tipos de desenho que eles trazem uma feitiçaria mais bonita, né? uma magia, é uma magia mais de dentro de si, da nova era, do poder, de você encontrar o cosmo que está dentro de você.
mas eu não vejo nenhuma distinção, diferença entre a essência do grande conflito, que é o espiritismo, que é o poder que não vem da cruz. Não é um poder que leva o menino, a menina a orar, a jejuar, a negar as suas vontades, entendeu? Para deixar que o Espírito de Deus se manifeste nele. Geralmente a gente observa esses desenhos, filmes, séries, com romance, tem muito romance, e alguns até, assim, chamados de romances cristãos. Mas, na verdade, assim, é apenas, eu digo assim, é a isca, tá? É a isca para pegar alguns jovens e enlaçar, e envolver com essa ficção destrutiva. Porque a literatura ela tem o poder de sequestrar as emoções. Às vezes você está assistindo um filme e um desenho, em um filme e um desenho você mata, você adultera, você mente, você torce pelo vilão, achando que o vilão é bonzinho. Então eles têm esse poder de mexer com os papéis, tá? E mexe com você mesmo. Por quê? Porque tem o aspecto chamado que é a verossimilhança, que é uma suposta realidade, algo que eles colocam na ficção para você se identificar, algo que parece que se identifica com a sua história, com os seus sentimentos, ou até mesmo com a sua vida. E de repente você está lá torcendo, mata, mata. Você torce pelo adultério. Olha como que a ficção tem o poder de sequestrar você e sequestrar suas emoções. Existe algum... O camarada assiste aqueles filmes, 12 Homens em Segredo, 11 Homens em Segredo, alguma coisa assim. Ninguém torce pela polícia, só torce pro bandido ir lá e roubar o banco. Exato. Uma série que fez sucesso entre os jovens, não sei se 4, 5 anos atrás, não lembro, ou mais recente, La Casa de Papel. Todo mundo torcendo para os bandidos entrar, roubar tudo, levar tudo, e quer dizer, ou seja, o vilão virou o mocinho. A gente torcendo para que os bandidos fizessem tudo isso e desse certo, né? A ficção tem esse poder. Existe um autor chamado Mikhail Bakhtin. Ele hoje é o maior teórico da linguagem estudado no mundo. Aqui no Brasil, ele influenciou o círculo de educação. Quase todos os livros didáticos hoje usam a teoria de Bakhtin, porque a teoria dele, ele que foi o autor dos gêneros textuais. Porque hoje é muito comum você fazer estudos dos textos usando vários tipos de gêneros, né? E ele foi que trouxe a teoria de Bakhtin, que traz essa visão dos gêneros textuais. Ele tem uma declaração que eu achei assim, impactante. Tem um livro dele que é chamado Polifonia e Construção do Sentido. Tem uma versão que eu tinha, que era uma versão de 2001, que era uma versão, assim, a primeira versão que eu li, e que ali, assim, quando eu li aquilo ali, eu fiquei assim, rapaz, mas que coisa mais impressionante. E aí eu perdi esse livro. Aí eu comprei a versão mais atual, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a versão mais atual. Eles fizeram um estudo com 100 anos da morte de Bakhtin. Os maiores escritores brasileiros, e tem textos também de escritores franceses e alemão aqui também nele. Ele fala algo que eu fiquei impressionado quando eu li a primeira vez. Ele diz assim, ó, que todas as formas de linguagem, de sons, de voz, de discursos que povoam a linguagem são vozes sociais que estão presentes na sociedade, em conflito, se degladiando, em uma consonância, representando a ideologia do autor no seio da sociedade. O que Bakhtin trouxe? Ele trouxe o seguinte, que não existe nenhuma produção neutra. Eu não consigo tirar a minha cosmovisão como cristão, amigo. Se eu for escrever alguma coisa, se eu for falar alguma coisa, se eu for reproduzir uma música, de alguma maneira é um produto de uma arte daquilo que eu sou, daquilo que eu creio, daquilo que eu penso. E ele trazendo esse tipo de pensamento, eu fiquei assim, a partir do pensamento de Bakhtin, eu comecei a observar a sociedade de outro jeito. Eu vou dar um exemplo que ele fala dos campos, ele fala sobre os campos discursivos. O campo político. O campo político é uma arena, porque o discurso político, dentro do discurso político, nós temos o discurso de vários partidos, que eles estão o quê? Eles estão ele fala de diálogo, mas também de conflito entre si. E eu fico observando, às vezes, esses desenhos, essas séries, esses filmes, como muitos deles
dialogam com a Bíblia, com o grande conflito. Eu até, aliás, na minha cabeça, assim, de um dia eu ainda vou escrever alguma coisa para ver, usando a teoria de Bakhtin, e ver e fazer uma relação dos discursos dos filmes de Hollywood com o conteúdo bíblico. Para a gente perceber que o grande conflito é real, que a gente não pode brincar com coisa séria. Eu não vou ali ficar diante de uma TV, no cinema, achando que eu estou ali e não vai ter nenhuma influência disso na minha mente. Nem mesmo os autores da literatura dizem isso. Os grandes literatos, os próprios teóricos da linguagem, eles não afirmam isso. E às vezes eu fico observando algumas pessoas que não são especialistas na área e dizem assim, não tem nada a ver. Analisar de tudo e retende o que é bom, mas gosta de pegar a Bíblia e descontextualizar, né? Exatamente. E outra coisa, tem uma escritora também que eu assim gosto sempre de estudar os materiais dela, que é Samira Nahid, de Mesquita. Ela escreve muito sobre os enredos. E ela escreveu um parágrafo que eu quero compartilhar aqui com vocês, que ela diz assim, ó, ela fala o enredo, que é a história, mais delirante, surreal, metafórica, estará dentro da realidade, partirá da realidade, ainda quando pretenda negá-la, distanciá-la, fingir que ela não existe. Ou seja, o enredo ele sempre vai estar vinculado a algo da realidade que é para sequestrar você, meu amigo. Você acha que o cara vai falar de algo que não tem nada a ver? Ele vai falar sobre temas, sofrimentos, angústias do ser humano. Aí ela diz mais: o real simbólico, articulado pela palavra, se instaurará, vai realimentar sem cessar o diálogo eterno entre a vida e o sonho, entre a vontade de viver e o medo de morrer, entre a vontade de morrer e o medo de viver. Ela fala mais. O realismo mágico, o universo fantástico, as utopias, a anti-utopias, né? Tudo isso tem extrema relação com a ficção e a realidade. Ela diz mais, você pode constituir tudo isso como um espaço de resistência contra sistemas, contra si mesmo, apresentar seus desejos, suas quimeras, suas emoções, seus sentimentos. Então, a literatura mexe com tudo isso. Eu não posso ir para um campo literário, para uma obra, uma música, ouvir uma música, assistir um filme, um desenho, dizer assim, não, isso não tem nada a ver. Porque, no fundo, tem. Primeira coisa, existe um contexto, existe a crença de quem produziu, por que produziu. E muitas das vezes você vai encontrar nas entrelinhas, nos discursos chamados subtendidos, nas harpas, em coisas mais sutis, uma maneira de questionar seus valores. Eu tenho um professor, amigo, que ele dizia assim, ó, a literatura tem um propósito, implantar valor e questionar valor. Nunca esqueci dessa frase dele. A literatura tem um propósito, implantar valor e questionar valor. Então, eu pergunto para você, a gama de literatura que está aí distribuída no mundo, tem um viés cristão? Tem uma cosmovisão bíblica? Pastor Messias, Manuel Messias, simplesmente algumas pessoas elas não aprenderam ainda com Eva. Elas acham que é só uma serpente, não tem nada demais. Mas eu acho que, e aí vem a famosa frase, eu acho que isso não tem nada a ver, mas eu acho que isso não tem nada a ver. E aí pega a Bíblia ainda para descontextualizar e solidificar o pensamento, como eu disse, analisar de tudo, retende o que é bom. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sei. E nessa de eu sei, a pessoa acha que com mais de 6.000 anos de pecado, Satanás é o bobinho que produz o material. E aí, Excelência, eu já vou dar a palavra para você falar, porque eu tenho agora Sim, vamos fechar já. eu tenho um encontro aqui agora às 5 horas, e acabou de dar 5 horas. Eu vou te dar a palavra para você concluir. Mas como eu estava falando, algumas pessoas pensam que o Satanás é um bobinho, sabe? E que produz alguma coisa assim, inocente. E algumas pessoas pensam assim, não, mas essa música é só uma música romântica. E eu vejo aqui, e eu acho que isso a gente pode explorar no nosso próximo vídeo, a parte mais moderna mesmo, dentro dos desenhos animados e das músicas. Eu vejo grupos cristãos da igreja até adventista, né, cantando músicas aí seculares, né, cantando samba por aí, Renato Russo em programa de televisão, né, e acha que não tem nada, não, mas isso não tem nada demais, é uma música romântica, cita até a Bíblia,
Olha, está citando até Coríntios 3, meu amigo. Satanás sabe citar a Bíblia. Ele citou a Bíblia para Jesus lá na tentação do deserto. E aí eu pergunto, qual é a mente por trás da produção da música? Não é? Qual é a mente por trás da produção? Aquilo ali foi feito para exaltar a Deus, para engrandecer o nome de Deus? Ou aquele material foi produzido para a satisfação do homem, com uma mente por trás, com uma ideologia por trás? É, são coisas que a gente precisa avaliar. E tem gente, ó, cantando músicas seculares, músicas mundanas, grupos cantando músicas mundanas por aí, e achando assim, tem nada demais. Pais indo para o cinema com seus filhos, levando seus filhos para assistir. Eu acho que não tem nada demais. E é nessa de não tem nada demais. Foi assim que Eva, não, eu acho que não tem nada demais, conversou com a serpente e estamos aqui hoje. Tem pessoas que não estão se dando conta do perigo. Pastor Messias, traga suas últimas considerações. Esse vídeo tem que ter uma parte 2. Olha, eu falo assim para algumas pessoas que eu evito alguns filmes, eu não vou ao cinema, não é porque eu sou pastor e sou cristão. É pelo conhecimento que eu tenho, porque eu sei que a literatura não é inocente, Eu entendeu? também, E, nunca fui no cinema. e quando o próprio cinema, a produção do cinema, ele tem uma intenção. Nenhum filme ele é lançado na TV aberta sem o cinema. Porque o cinema ele é o principal aparelho de construção ideológica. Então, existe um processo, existe uma intenção em toda essa construção social. O ambiente que eu digo assim, no sentido, não é geografia, entendeu? Mas a instituição, vamos lá, a instituição, ela tem um papel dentro da sociedade antes de se lançar. Então, toda uma construção. Muitas vezes eu já sentei para assistir alguns filmes e não consegui, porque eu comecei a ser sequestrado, mexeu com minhas emoções e moral, eu disse, não vou assistir, eu não consigo. Então, eu parei. Então, dentro desse contexto, o que eu quero apelar? Eu vou deixar para o nosso próximo encontro nós começarmos com uma citação do livro Testemunho para a Igreja, onde a escritora Ellen White ela fala sobre o perigo de certas leituras. E aí, pai, você que está aí acompanhando, você vai ver o que ela fala. Qual é o fruto que o seu filho vai colher se dentro de casa ele está assistindo desenhos de magia, feitiçaria, romances, ele está colocando dentro da sua mente, construindo pensamentos, memórias e crenças que vai se reproduzir no futuro. E aí você vai entender porque muitos jovens deixam a igreja quando crescem, tá? E muitas das vezes está no alimento. Muitas vezes a gente acha que é algumas coisas, mas não, ela é muito clara em falar sobre isso. Então, que você possa lidar com essas questões que envolve música, literatura, filmes, desenho, que você entenda que isso é um campo minado, que separar o joio e o trigo desse meio não é algo tão simples. Eu mesmo eu não me sinto preparado para lidar com certas questões, por conhecer a profundidade, por conhecer essa grande teia que a serpente preparou desde a Revolução Francesa até os nossos dias atuais para destruir nossa fé, para que não haja um remanescente em pé quando o Senhor se manifestar em glória. Uau, é isso aí. Queridos, aqui foi o início, tá certo? Aqui foi a parte introdutória. O pastor Manuel Messias construiu para nós esse pano de fundo, esse background mostrando dentro da Bíblia, né? Ele historiou aí para nós, e aí trouxe desde a época do iluminismo ali, do humanismo, a Revolução Francesa, chegamos até os nossos dias. Próximo encontro, nós vamos focar mais na atualidade, nos perigos das séries, dos desenhos, das literaturas ainda, porque tem muita gente consumindo literaturas. O menino não consegue ler um capítulo da Bíblia. Não consegue ler um capítulo, mas pega um livro de Harry Potter dessa grossura aqui, e outras literaturas aí perigosíssimas, adolescentes consumindo aí séries como, qual o nome? Antigamente a gente chamava de mensagem subliminar. Hoje é Lúcifer, não tem nada de subliminar. Ele já botou o nome mesmo e disse, assista. Então, no nosso próximo encontro, na parte 2, nós vamos falar sobre isso. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, que tenha sido útil esse vídeo e que você possa compartilhar com seus amigos. Já fique esperando aí pela parte 2.
Comenta aí, coloca aí nos comentários o que você gostaria que nós falássemos na parte 2, de que séries, de que filmes, mas nós vamos tocar em alguns assuntos assim pertinentes. Pastor Manuel Messias, que Deus abençoe você, excelência. Um abraço, meu amigo. Um grande abraço para você também. Nós nos encontramos novamente aqui, então, no nosso próximo vídeo para falar sobre essas temáticas. Deus abençoe a todos. Até mais.